Amém. Queridos, no século XVI, os reformadores protestantes sintetizaram em 5 pontos, em 5 fundamentos, 5 princípios, tudo que alguém precisa conhecer, saber sobre a fé cristã. Por exemplo, tudo o que vocês gostam aqui na Igreja Oceânica são por causa desses 5 fundamentos. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Amém? Esses fundamentos resumem de uma forma clara, linda, inteligente, tudo o que a gente precisa saber sobre a fé cristã. E são esses fundamentos que nós vamos estudar nessa série de pregações. É importante pontuar que o estupim de toda essa reforma na cristandade aconteceu por causa das Escrituras Sagradas. Tudo começou por causa da Bíblia, tudo começou por causa da leitura da Bíblia. Quando, em 1517, o monge alemão Martim Lutero, iluminado pelo Espírito Santo, lendo a sua Bíblia, quando ele se deparou no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, a compreensão desse texto mudou radicalmente a vida de Lutero e mudou radicalmente a história do cristianismo. Lutero entendeu que nossa relação com Deus, que tudo na nossa relação com Deus se passa através da fé em Jesus Cristo, e não em rituais, em cerimônias religiosas opressoras, como eram, no caso, as indulgências na época de Lutero. Ele entendeu que a relação da gente com Deus é baseada na fé. Isso foi libertador para Lutero, e isso mudou a história da cristandade a partir do século XVI. A gente vê claramente que a gente só está aqui hoje à noite, hoje à tarde ainda, né? Por causa da leitura atenciosa das Sagradas Escrituras. Uma pessoa lendo de forma atenciosa, iluminado pelo Espírito Santo, lendo a Bíblia de uma forma intensa, mudou a história de milhões de seres humanos. O gênesis de toda a fé cristã parte das Escrituras Sagradas. Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, gente, agora eu vou pedir para você prestar atenção, aquieta seu coração, encontre o seu lugar, não é mais momento da gente ficar, né, se mexendo, senão eu tenho problema com a atenção, aí eu que fico com problema. Então, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, se você está aqui hoje à tarde, é porque e se você já ouviu falar alguma coisa sobre Jesus, é porque alguém leu a Bíblia e falou alguma coisa da Bíblia para você. Tudo que a gente sabe sobre fé, salvação, é porque alguém leu a Bíblia. Toda a revelação, o conhecimento sobre a pessoa de Jesus partem das Escrituras. E mais, tudo o que a gente precisa saber sobre o propósito da nossa existência, tudo o que a gente precisa saber sobre o nosso relacionamento uns com os outros, com o nosso Criador e com a criação, partem da Bíblia. Tudo está na Bíblia, tudo nas Escrituras. Está tudo presente nesse livro aqui, meus irmãos, tudo. Foi por isso que os reformadores protestantes cunharam um termo, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. A minha relação com Deus, a minha relação com você, a minha relação com a criação está baseado no que esse livro aqui fala para a minha vida. Se não tiver nesse livro, eu não acato, eu não acredito, eu não tomo para a minha vida como autoridade. Se naquele momento da história a Bíblia estava renegada, esquecida, tendo até mesmo a sua leitura proibida, os religiosos da época proibiam que o crente fiel lesse, tivesse acesso à Bíblia Sagrada. E aí, com a reforma protestante, a Bíblia voltou para o seu lugar devido. A Bíblia é central, tanto que a parte mais importante do culto que prestamos ao Senhor é o momento que a palavra é exposta. No momento do louvor, nós falamos com Deus. No momento da palavra, Deus está falando com a gente. Aleluia, aleluia. Então, na reforma protestante, a Bíblia Sagrada voltou ao seu lugar de autoridade máxima sobre tudo o que a gente pode falar, estudar, conhecer, ensinar, praticar sobre a fé cristã. Não é por acaso
que quando um novo membro passa pelo batismo, qual é a última pergunta que o pastor faz a ele? Você está disposto a assumir um compromisso com a sua liderança, a liderança da Igreja Oceânica, enquanto ela for fiel ao quê? Às Sagradas Escrituras. A autoridade máxima na vida do cristão, na vida da igreja cristã, são as Sagradas Escrituras. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Aleluia. Mas, baseado sobre que fundamento, baseado sobre que verdade, os reformadores protestantes chegaram a essa conclusão? Como que eu e você, nos dias de hoje, nós podemos falar para o nosso amigo de oração, para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, o porquê que nós adotamos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática? Como, com que base eu posso falar para alguém que a Bíblia é suficiente? Eu não preciso da Bíblia e mais alguma coisa, eu não preciso da Bíblia e mais uma enciclopédia, não. Como? Aonde que você encontra uma resposta sólida para você mostrar de forma documental para uma outra pessoa que a Bíblia, que a Escritura é suficiente? Meu irmão, na própria Bíblia. Tudo, todas as respostas, até para as perguntas, para as crises que você ainda não tem, está tudo aqui, está tudo aqui. Todas as respostas estão aqui. Se tudo parte dela, a resposta para essa pergunta também parte dela. E agora eu convido você, por favor, vamos ler juntos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo, ele diz assim, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, não tem uma parte que não seja inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo deu a própria vida por causa desse testemunho, por causa dessa palavra. É inconcebível que Deus desse ao seu povo alguma coisa que não fosse confiável. Como que Deus vai dar para alguém algo que não carece de crédito, de confiança? Ele é o Deus da verdade. Está lá em Deuteronômio 32, 4. Jesus Cristo é a verdade. João 14, 6 diz isso. E o Espírito Santo só conduz o ser humano à verdade. E o que Jesus Cristo fala sobre a Bíblia em João 17, no versículo 7? Jesus afirma acerca das Escrituras: a tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, a Bíblia é digna de todo crédito, toda confiança. Tudo o que a Bíblia afirma a respeito de si mesma, do ser humano, de Deus, da vida, da morte e do porvir, é a mais pura verdade. Tudo. No versículo 16, Paulo inicia assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que isso significa? Que não existe parte das Escrituras que não tenha sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não existe parte na Bíblia que tenha caducado, não existe uma parte na Bíblia que foi uma sugestão de alguém, que alguém pegou, Ctrl+C, Ctrl+V e colou. Peguei isso aqui no outro livro, achei maneiro, vou botar aqui também. Não tem. Paulo está dando testemunho dele. Tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Não existe nada que seja um equívoco, uma sugestão descartável. O Espírito Santo de Deus usou homens de Deus, servos, gente limitada, gente imperfeita, gente confusa, exatamente como nós. Mas gente que o amava, gente que amava o Senhor. Deus usou seres humanos como eu e você para escrever o que Deus decidiu que seria necessário para que nós o conhecêssemos, para que nós nos conhecêssemos e para que a gente conseguisse viver como seres humanos. Está tudo na Bíblia. A Bíblia não foi psicografada. Deus não tomou um ser humano e possuiu e o obrigou a escrever alguma coisa. O Espírito Santo não apagou as características naturais desses homens que, ao longo de séculos, escreveram esses 66 livros. Antes, em sua providência, Deus usou intencionalmente esses homens com as suas características. Deus os criou daquela forma. Uns coléricos, outros melancólicos, outros depressivos. E Deus usou todos com as suas características para escrever aquilo que Deus decretou que nós tivéssemos acesso. Uma bênção.
Foi Deus quem os criou assim. E ao preparar esses homens, ao conduzir a história, o Espírito Santo, usando esses homens, Deus realizou o milagre das Escrituras. Aleluia, meus irmãos. Esse livro que nós temos acesso é um milagre palpável, concreto. É uma pena que muitas pessoas não conseguem entender e acessar isso. Irmãos, esse livro é um milagre. Aqueles que mergulham de coração aberto nas páginas desse livro aqui têm suas vidas transformadas para sempre. Aleluia, aleluia. Ainda no versículo 16, Paulo afirma que a palavra de Deus é útil para o ensino. O que é isso? O que significa? A palavra de Deus ensina para a gente o que é certo, o que é o certo. Ela ensina para a gente tudo sobre Jesus e tudo sobre o que Jesus diz que é o certo. Ela é útil para a repreensão. Ela mostra também tudo que é errado. A Bíblia mostra para a gente tudo que a gente não deve fazer, que a gente não deve se envolver. A Bíblia mostra, ela nos adverte, ela mostra para a gente, ó, não pisa aí, não anda perto do precipício, não mete a mão aí que você vai morrer, não posta isso no Facebook do seu amigo que isso vai dar ruim. A Bíblia fala isso tudo para a gente. O problema é a gente obedecer a Bíblia. Ela também mostra para a gente tudo que precisa ser refutado, tudo que precisa ser combatido, tudo que é mentira, ilusório, passageiro. A Bíblia mostra isso para a gente, ela expõe, ela traz luz. Ela é um livro especializado em spoiler. Ela conta como vai ser o final, e no final Jesus vence, aleluia, aleluia. Então a Bíblia é um livro maravilhoso, ela é útil, ele continua, ela é útil para a correção e para a instrução na justiça. O que é isso? Ela não só mostra o que é certo, ela ensina a gente a fazer o que é certo, aleluia. Ela ensina a gente a viver no caminho da justiça. Ó, bota a mão aqui, bota o pé aqui, vem por aqui, me dá a sua mão, você não vai ficar sozinho, vou colocar você numa família. A Bíblia é uma bênção, é um milagre. Ela ensina para a gente como a gente permanecer no caminho certo, como viver no caminho da justiça. No versículo 17, Paulo afirma que as Sagradas Escrituras capacitam os servos de Deus para todas as ações que Deus chama de bênção, de boas obras. Paulo fala, ó, ela traz, ela apta, ela qualifica, ela prepara aquele que é apaixonado por Deus para realizar boas obras. O que é isso? Para você ser bênção na vida de outras pessoas. A gente frutifica para o outro, amém? A árvore não come o próprio fruto, a árvore dá fruto para abençoar o outro. Então Paulo está dizendo, aqueles que amam o Senhor, aqueles que são servos do Senhor, a palavra dele vai qualificar, vai habilitar, vai deixar você pleno, não vai deixar você perfeito, vai deixar você pleno, capacitado para toda boa obra. Aleluia, aleluia. Paulo está dizendo que isso aqui é de livre acesso para qualquer pessoa que queira ser bênção na vida de outras pessoas, amém? O cristianismo, meu irmão, é uma fé prática. Deus não criou um livro, Deus não deixou a sua revelação para a gente ficar elucubrando, filosofando de lenga-lenga gospel, de forma alguma. As Escrituras manifestam o seu poder quando a gente lê e coloca em prática o que a gente está lendo. Sem aplicação prática, nada acontece. Sem você colocar isso aqui no seu dia a dia, a sua vida não muda, não transforma, não acontece nada. Então vamos às aplicações práticas, vamos a elas. Se o fundamento que estamos estudando hoje é a suficiência das Escrituras, qual deve ser a primeira aplicação? Pergunta do professor Marcão. Se a palavra é suficiente, qual deve ser a primeira aplicação prática? Meu irmão, pense biblicamente, amém? Pense biblicamente, pense com a mente revestida pela Bíblia, pense com a mente que tem um GPS da Bíblia, pense com os pressupostos da sabedoria bíblica. Meu irmão, minha irmã, a gente só vai conseguir ser imitador de Cristo se nós pensarmos com a mente de Cristo, se a gente pensar biblicamente. Eu não vou conseguir agir, reagir no mundo em que eu vivo de uma forma cristã, coerente com a minha fé, se a minha mente não estiver sendo gerenciada pela sabedoria bíblica, pelos fundamentos da palavra de Deus. Se a sua mente continua cheia de entulhos de uma vida que era vivida antes de conhecer Jesus, o seu dia a dia na prática vai ser permeado por tragédias.
Eu vou repetir. Mesmo você sendo cristão, crente, batizado, membro da igreja, bonitão, tem até cargo na igreja, até líder de algum ministério, mas se a sua mente continua cheia de entulho da época que você não conhecia Jesus, você não vai conseguir transformar, trazer para a existência concreta nada que seja diferente disso. Você tem que estar com a mente cheia de Bíblia. Você tem que pensar biblicamente para agir biblicamente. O apóstolo Paulo nos dá a seguinte instrução em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Da sua mente. Paulo está falando, olha só, você é cristão, você teve uma experiência real com Jesus, você não pode assumir a forma, se amoldar, tomar a forma do padrão desse mundo. Você tem que renovar sua mente. Como, Paulo? Como é que eu faço isso? Pensando biblicamente. Você tem que encher a sua mente de Bíblia. Nossa forma de pensar e agir precisa ser iluminada e guiada pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Preste atenção no que Jesus deixou registrado em Mateus, no capítulo 22, versículo 29. Olha Jesus falando para mim e para você. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ah, Senhor, estou com problema lá no meu casamento. Você já leu a Bíblia? Ah, eu não tive tempo ainda, Senhor. O principal causador de problemas relacionais, sejam matrimoniais, sabe aquela briguinha que você tem? Aqui não, né? Lá na França, aqui na igreja assim é que ninguém tem problema, aqui eu estou numa beça. Aquela briga, aquele desentendimento, aquela palavra maldita, aquele desentendimento no ambiente de trabalho, aqueles litígios familiares, passou agora a festinha de Natal e Ano Novo, né? Você botou o nome de uma porção de gente na lista do gospel. Então, sabe por que essas coisas acontecem? Na maioria das vezes, essas confusões acontecem na vida da gente, por quê? Muitos de nós, mesmo afirmando que somos crentes, que somos imitadores de Cristo, nós agimos sem pensar biblicamente. A gente sabe que tudo na nossa volta é uma experiência espiritual e a gente quer reagir de forma carnal. Vai dar ruim, vai dar problema. Você sabe que tudo que cerca a gente é problema espiritual. Você sabe que a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E aí, na hora de agir, de reagir, você reage de forma carnal. Haja gabinete. não resolve. Aí a casa desmorona. A gente age sem pensar como pessoas que assumiram que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e de prática. Sabe o que isso significa? Que o seu achismo não me interessa. O que papai e mamãe te ensinaram, se não tem base bíblica, não interessa. A experiência daquele seu casal amigo, se não é a fiel indicação da palavra de Deus, não me interessa. Infelizmente, às vezes, nós nos pegamos no nosso dia a dia agindo e reagindo segundo os nossos achismos, segundo o nosso coração que é enganoso, desesperadamente corrupto. Infelizmente, tem crente que só lembra de Jesus no domingo. Ainda assim, quando o filho fala, papai, a gente não vai na igreja hoje não? E é. Como que alguém que diz ser imitador de Jesus não consegue pensar biblicamente? Porque alguns crentes simplesmente não lêem a Bíblia. Nunca leram nem os evangelhos, não sabem nem o mínimo sobre a vida de Jesus, não estudam as Escrituras de verdade. Para a gente pensar biblicamente, para a gente ter a nossa mente renovada diariamente, a gente precisa conhecer as Escrituras. Não existe mágica no reino de Deus, mesmo. Existe milagre. Mágica, absurdo, não existe. Isso não adianta você dormir e botar a Bíblia embaixo do seu travesseiro, você não vai aprender nada. Nada. A nossa mente precisa estar mergulhada, precisa estar encharcada, precisa estar apaixonada por essa revelação aqui, meus irmãos. Encanto. A gente precisa ter encanto pela palavra de Deus. Daí vem a segunda aplicação. Para a gente pensar biblicamente, se eu preciso estar com a minha mente cheia de Bíblia, segunda aplicação, alimente-se das Escrituras diariamente. Para manter esse corpinho aqui em pé, olha que eu como e bebo muito.
Nem precisava falar, né? Só os olhinhos já dá para ver. Meu irmão, para você permanecer crente, você tem que comer a palavra de Deus todo dia, meu irmão. Quantos minutos você consegue ficar sem respirar? Eu não vou convidar a igreja para fazer essa experiência agora, não, senão os médicos não vão dar conta aqui do problema. Mas como que a gente consegue ficar 24 horas, 48 horas, uma semana, um mês, um ano, sem ter acesso àquilo que alimenta a nossa alma? Então, meu irmão, alimente-se das Escrituras quando? Todo dia, diariamente. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus afirma, dizendo o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Então, meu irmão, você pode continuar comendo seu pão. Você comeu rabanada, Bessa, esse ano, né? Então, continua comendo a rabanada, traz um pouquinho para o pastor, mas você tem que comer a palavra de Deus também, meu irmão. Se alimente da palavra de Deus, tenha fome da palavra de Deus, seja sincero nas suas orações. Senhor, eu esqueço, Senhor, eu tenho preguiça, Senhor, me dá fome da Tua palavra, Senhor. Senhor, me enlouquece de fome pela Tua palavra, Senhor. Senhor, tira o meu sono enquanto eu não ler a Tua palavra, Senhor. Irmãos, para você que é membro aqui dessa igreja, como anda a sua leitura das Escrituras? Como anda a sua participação nos finais de semana de treinamento? São as poucas oportunidades no ano que nós temos como igreja de nos reunirmos para estudarmos a palavra, para fazermos uma imersão bíblica. Você tem prestado atenção nos cultos? Você anota? Você tem prestado atenção no que Deus está falando nesse momento com você? Você tem investido a atenção e tempo também na célula, no grupo de discipulado? Irmãos, todos os avivamentos começaram pela busca intensa pela palavra de Deus. Não existe avivamento sem imersão bíblica. Não acontece nenhum avivamento sem leitura da palavra. O avivamento que aconteceu no século XVI, que hoje a gente chama de Reforma Protestante, só aconteceu porque tinha gente lendo a Bíblia. Aleluia por isso, glória a Deus. A vida de Martinho Lutero só foi transformada, revolucionada, reformada, porque ele estava lendo a Bíblia com intensidade, com desejo, com sede, com fome. O principal instrumento que o Espírito Santo usa para a nossa santificação e para o fortalecimento da nossa fé é a exposição da palavra, é a Bíblia. Você pode subir montes, você pode descer montes, você pode mergulhar, você pode fazer reunião, culto à fogueira, cuidado que pode se queimar. Enfim, você pode fazer uma porção de coisas. Se você não lê a Bíblia, você não vai ser transformado. Não vai. Eu sou a favor das reuniões de oração, sou a favor das vigílias, do jejum. A gente até vai começar um jejum hoje para o retiro. É inquestionável a importância desses exercícios devocionais. Mas, meus irmãos, a fonte principal da revelação especial de Deus para a vida da gente está na Bíblia. Está na Bíblia. Quanto mais alimentados nós estivermos da palavra, mais protegidos nós estaremos. Olha como que a Bíblia é bênção para a gente. Quanto mais conhecimento bíblico você tiver, mais protegido você vai estar, sabe do quê? Do seu coração que é enganoso. Você vai estar protegido dos seus maus caminhos, de desejos e vontades equivocadas. Você vai estar protegido do inimigo das nossas almas. Satanás, quando vier soprar alguma coisa no teu ouvido, você vai repreender ele, porque você vai estar cheio da palavra. Você não vai falar, você está com a razão. Pô, eu nunca tinha pensado dessa forma. Não, você vai repreender, está amarrado, catiço. Passa fora, vai para outra igreja. Que não. Mas você tem que estar alimentado. Se você estiver bem alimentado da palavra, esses lobos em pele de cordeiro não vão conseguir te enganar. Esses pilantras gospel aí de televisão, de Instagram, de rede social, se você estiver cheio, alimentado da palavra de Deus, você vai ouvir, vai ler, vai assistir alguma coisa e vai poder. Não tem base bíblica sólida, o que ele está falando não está sendo fiel ao que está nas Sagradas Escrituras. A gente tem que fazer o que com essas pessoas? O que Paulo manda a gente fazer em Gálatas 1, versículo 8 e 9. Ainda que nós, Paulo está falando o seguinte, ainda que eu, meus irmãos aqui, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja o quê? Amaldiçoado.
cara está falando, está alargando o caminho estreito, está falando um negócio que não está na palavra. Paulo fala, você está amaldiçoado, não é nem amarrado não, você queima ele, Jesus, queima ele. Bota no colo de Satanás para ver se ele, tomando um sacode do catiço, ele acorda. Paulo não manda entregar para Satanás? Então, é bíblico, oração bíblica. Não é Marcão que está inventando, não. Até podia ser, né? Ia ser mó barato. Pô, Marcão. Não, mas não, é Bíblia, é Bíblia. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Mas como você vai conseguir discernir isso? Como que você vai discernir que uma pregação da Oceânica não é igual a algumas pregações que você ouve por aí? Você só vai conseguir se você estiver alimentado da palavra de Deus. Amém? Por isso que a gente fala para os nossos membros, quando são recebidos, leia a Bíblia, estude a Bíblia, confronte tudo que é falado, que é ensinado para você, confronte com a palavra. Ela é a autoridade máxima na vida da gente. A única maneira da gente discernir o que é verdade, o que é mentira, é se a gente estiver cheio da palavra de Deus, alimentado dela. Então, alimente-se diariamente dessa palavra, amém? Terceira aplicação, jamais relativize a palavra de Deus, amém? Fala isso para a sua alma, jamais relativize a palavra de Deus. O Deus das Escrituras sempre foi muito claro a esse respeito. Eu separei uma passagem aqui que eu considero ela claríssima, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Olha o que Deus está falando para o seu povo. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. É a minha palavra. Eu não dou a vocês a permissão, o direito, a licença de, não é assim não. Não é mais ou menos assim, não. Deus está falando, apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Irmãos, a maior tragédia da humanidade aconteceu quando nossos pais, lá no Éden, relativizaram a palavra de Deus. Aconteceu a desgraça que acomete a humanidade até hoje. Em Gênesis 3, logo no primeiro versículo de Gênesis 3, começa assim: foi isso mesmo que Deus disse? Colocando em xeque, em suspeita, em desconfiança, a palavra de Deus. E aí lá pelas tantas, no versículo 4, a conversa já está tão intoxicada que a conversa termina assim: certamente não foi isso que Deus falou, Deus mentiu para vocês. Isso não tem nada a ver, isso que Deus falou para vocês é caô. Jamais relativize a palavra de Deus, meus irmãos, jamais. No momento em que o primeiro casal desprezou e relativizou a palavra de Deus, o caos se instalou na nossa história. Quando eu relativizo a palavra, quando eu suspeito, quando eu desconfio da palavra, eu estou me colocando num lugar de superioridade acima do próprio Deus. Deus escreve uma coisa, revela uma coisa e eu acho que não é bem assim não é por aí não. Não existe outra palavra melhor do que Paulo falou para os Gálatas, que seja o quê? Seja amaldiçoado, está maluco, não merece nem respirar mais um infeliz desse. Quando eu me coloco deliberadamente num lugar superior das Escrituras, meu irmão, eu estou assinando um atestado de loucura, de insanidade. Expressões como: não é bem assim. Eu não creio dessa forma. Essa parte da Bíblia aí caducou, Marcão. Assim está no século 21. Essa parte da Bíblia aí não funcionou lá para aquela época. O meu professor de sociologia não pensa dessa forma. Meu pastor do Instagram não pensa dessa forma. Seja amaldiçoado. Vai queimar. Vai para o colo do capeta para ele te dar um sacode. Isso é exatamente o que Satanás fez em Gênesis 3. É exatamente. Você leva a palavra, mostra a orientação clara do Senhor para a vida da pessoa, e a pessoa fala: não penso dessa forma, não. Você pode até dizer, e aí eu concordo com isso, você pode até dizer o seguinte: Marco, tem muita coisa na Bíblia que eu ainda não entendo. Tem muito princípio, tem muita verdade nas Escrituras que eu ainda não compreendo. Isso é lícito, é plausível. Quantas vezes, eu vou perguntar para você, quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu o Novo Testamento?
Quantas vezes você investiu tempo, igual Martinho Lutero, sobre as Sagradas Escrituras? É possível que tenha muita coisa que você não entenda mesmo. Como que eu vou aprender um novo idioma se eu não investir tempo em um estudo intenso para aprender um novo idioma? Até hoje eu não sei falar português direito. Porque a gente vai vivendo e não para estudar português direito. Aí a pessoa, às vezes, lê a Bíblia e fala, mas eu não entendo, tem muita coisa aqui que eu não entendo. Eu ficaria surpreso se você entendesse. Um cara nascido e criado no Alcântara, você fala, eu entendo tudo da Bíblia. Meu irmão, tá esquisito o negócio aí. Mas, se você se diz cristão, você não tem o direito de ficar enrolando. No tocante às Escrituras, aprendi isso com o pastor Rick Warren. A compreensão pode esperar, a obediência, jamais, jamais. Eu sei o efeito que o pecado fez na minha natureza, eu sei que o pecado afetou inclusive a minha intelectualidade, a minha capacidade cognitiva de aprendizado, mas se eu amo Jesus, se eu falei publicamente para as pessoas que eu sou crente, eu obedeço. Depois, se der, se tiver tempo, se for possível, eu compreendo. Foi Deus que me mandou fazer, Ele não vai me mandar fazer nada que seja errado, nada que prejudique ninguém, nada que prejudique a minha vida, nada que seja desumano. Então qual é o medo? Qual é a desconfiança? Qual o questionamento? Por que você não dá um passo de fé? Por que você ainda não obedeceu? Eu ainda não entendo. Amiguinho, Gênesis 3 fez um estrago na gente, inimaginável. Tem muita coisa que eu vou morrer sem entender, e graças a Deus por isso. Porque o nosso Deus não é... Até na eternidade a gente vai continuar aprendendo coisas do Senhor, amém? A criatura não consegue extinguir todo o conhecimento, exaurir todo o conhecimento do seu Criador. Seria ridículo se a gente... eu sei tudo de Deus. A camisa que Ele gosta, a havaiana, por isso que eu vim... Isso seria ridículo. Eu sei o time de futebol que Deus torce. Se você ama Jesus de verdade, seja obediente e jamais relativize as Escrituras, amém? Se essas pessoas que relativizam as Escrituras desconfiam da palavra de Deus, ao menos tivessem coragem de ler e conhecer esse livro de verdade, meus irmãos, elas descobririam sem dificuldade, que as revelações presentes nesses 66 livros, escritas ao longo de séculos por diversas pessoas, são atemporais, são eternas, foram inspiradas por um único autor pessoal, gracioso, amoroso e totalmente maravilhoso, Deus eterno. Se a Bíblia tivesse sido escrita pela mera racionalidade humana, jamais estaríamos aqui num domingo à tarde de verão carioca falando sobre ela. Jamais. Se a Bíblia tivesse sido escrita, montada, manipulada pela mente, pelo intelecto humano, nós jamais estaríamos aqui, meus irmãos. Jamais nos conheceríamos. Jamais teríamos as nossas vidas transformadas, meus irmãos. Ela teria sucumbido nos primeiros dias de perseguição do Império Romano. Na verdade, nem chegaria tanto. Esses livros nem seriam reunidos. Muito mal estariam esquecidos de alguma caverna lá da Palestina. Jamais relativize a palavra de Deus, amém, irmãos? A Bíblia não é refém das nossas conveniências, nem da nossa ignorância. A Escritura interpreta a Escritura, amém? Guarde isso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não existe, nunca existiu livre interpretação da Bíblia. O que a reforma protestante conquistou para a gente foi o livre acesso à Bíblia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. O que Lutero, Calvino, Zwingli, o que esses homens deram a sua vida para que hoje nós tivéssemos acesso à Bíblia. Mas livre interpretação nunca tivemos, você nunca terá. Não é a Escritura e o meu achismo, não é a Escritura e o que o Papa pensa ou o que o pastor pensa, não. É só a Escritura, é só a Escritura. Por isso que o título da mensagem de hoje é só a Escritura. E a Escritura toda, não é um pedacinho, segundo a sua conveniência, não. É toda, a Escritura toda. O que dá autoridade ao que é pregado aqui nesse púlpito é que tudo o que é exposto para vocês é a Bíblia interpretando a Bíblia. A opinião do pastor não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma.
É a Escritura interpretando a Escritura. Se você ama Jesus de verdade, não acrescente, não retire, não invente, não relativize nada na palavra de Deus. Irmãos, diante desse fundamento, diante dessas verdades, eu quero concluir desejando sinceramente que hoje à tarde a Igreja Oceânica faça com Deus o que Martinho Lutero, lá no século XVI, fez com o Senhor. Ele fez um pacto, está escrito ali, não sei se você vai conseguir ler, mas depois você pede para o seu líder de célula. Lutero falou assim, deixou esse registro: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para essa vida, quanto para a que há de vir. Amém, irmãos? Que isso seja também o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor, que a palavra de Deus seja central na vida da gente, do nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado por sua revelação bendita, Senhor. Sua palavra de fato é lâmpada que ilumina os nossos passos, Senhor, é luz que clareia nossos caminhos, Senhor. Levanta nessa igreja, Senhor, um povo sedento, apaixonado, fiel, Senhor, faminto pela Tua palavra, Senhor, e acima de tudo, Senhor, obediente à Tua palavra, Senhor. Desperta aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Reanime os desanimados, Senhor. Fortaleça os abatidos, Senhor. Que sejamos aptos, Senhor, e plenamente preparados para sermos bênção para todas as pessoas que o Senhor mesmo colocar à nossa volta, Senhor, por favor. E isso tudo Te pedimos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.